Muito bem. Bom, eu quero conversar com vocês rapidamente hoje, porém uma palavra muito especial e importante para nós, para nossa juventude, para esse tempo que nós estamos vivendo, e o tema é Andando com Cristo. Se você está com Bíblia aí, seja ela Bíblia física ou digital, abra comigo aí em Colossenses capítulo 2, ainda que estará na tela o texto, mas abra aí com a gente também. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler os versos 6 e 7, para a gente conversar sobre esse tema, andando com Cristo. Colossenses 2, 6 e 7, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Repita comigo, andai nele. Mais forte agora, andai nele. Assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Até aqui, andando com Cristo. É muito natural que existam algumas coisas que influenciam diretamente o nosso jeito de ser, o nosso jeitão de ser, o nosso jeito muitas vezes até de falar, de se vestir, o grupo que a gente está. A primeira coisa que mais influencia, ou uma das coisas que mais tem influenciado nesses dias, tem sido os nossos ídolos. Eu coloquei até entre parênteses aqui para mim, para não dizer que é um ídolo no sentido de, eu adoro, de joelho no chão, venero, apesar de que eu sei que tem alguns que quase fazem isso com os seus ídolos dessa geração, mas ídolos, as referências. E aí eu queria que você me ajudasse, quem são os maiores influencers do mundo, da nossa geração hoje? Desses ídolos que a internet tem nos dado. Quem são? Fala alguns aí. Quem? Pastor Aquiles. Olha, você, Gabriel, eu tenho certeza que seu ídolo maior é Pastor Aquiles. Quem mais da nossa geração? Quem quer falar? Neymar. Neymar é um grande ídolo aí, principalmente de quem gosta de esportes. Elau, você queria falar aí? Não? Quem? Você ia falar que é ela, o seu ídolo? A gente tem os nossos ídolos, e é natural que quando a gente sai da infância e entra na adolescência, a gente começa a ter algumas referências. A gente quer imitar aquela pessoa que a gente acha legal, um cantor famoso, uma banda que você gosta. A gente está nessa era dos youtubers, então a gente tem aí uma era de youtubers que estão influenciando. A cada dia chega um youtuber novo explodindo aí de seguidores. A gente tem os das mais antigas e tem os novos youtubers que chegaram. E seja qual for a fama que a rede social dá para esse tipo de pessoa, um cantor, uma banda, um youtuber, um jogador de futebol ou do esporte que você gosta, e isso acaba influenciando você. Isso acaba que, por exemplo, se você gosta muito de um tipo de banda, é muito comum, principalmente quem toca, né? A gente que toca, né, Nenê? A gente gosta muitas vezes. Poxa, a gente aqui tem aquilo tão firme, a gente gosta às vezes até de ter uma camiseta da banda, do cara que a gente gosta. Às vezes, quando isso começa a se tornar mais forte, a gente começa a cortar o cabelo igual, a se vestir igual, a falar igual, e isso vai se tornando forte. Isso influencia o nosso jeitão de ser. Mas tem uma segunda coisa que também influencia bastante o nosso jeito de ser, que talvez você não identifique muito pela fase que você esteja, principalmente você que é mais adolescente, que são os nossos pais, os nossos amigos próximos, as pessoas que estão ali, e principalmente os pais, a família, os irmãos, os tios, avós que você cresceu na casa, né? Eu tenho imagens da casa dos meus avós, tanto do meu avô, da minha avó, do lado materno, quanto do lado paterno, cada um tem a sua característica. Na minha avó, do lado do meu pai, tinha só pão velho, quando a gente ia lá comer. São as imagens que a gente tem, a gente chegava lá, vamos tomar café, vamos, aquela criançada, um monte de primo do lado do meu pai. E aí chegava lá, minha avó abriu o armário, tinha um monte de pão
da semana inteira, acho que ela comprava e ia estocando para as netaiadas chegar e comer naquele dia. Não é possível. Do lado da minha outra avó, não. Ela fazia o feijãozinho dela, ela gostava de fazer comida e tudo mais. E de repente você não percebeu, mas você tem o jeitão da sua família. Você tem o jeitão da sua família. Por exemplo, aquele nosso cameraman ali, ó, Caio Beach. Você gosta que fala Beach ou Bice? Como que você gosta que fala seu sobrenome? Bice, Caio Bice. Quem conhece o pai do Caio? O Alex. É ou não é um a cara do outro? Se você olhar, você vai ver o jeitão. Você só tá mais magrinho, tá mais bonitinho, né, Caio? Lógico, né? Novinho, pá. Tá solteiro, Caio? Caio tá solteiro, hein? Ó. Tá mais bonitinho, tá mais inteiro por causa da idade. Mas é a cara do pai dele. Até o jeitão de falar, assim, é o Alex puro. Se o Alex estiver assistindo depois, aí, Alex, ó, né? É o Alex puro. A Júlia e a Vitória, cadê elas? Estão aqui as duas ou tá só? Tá as duas. É a Sandra escrita, são duas Sandrinhas, assim, mas igualzinhas as duas, assim, pequenininhas. Você vê o jeitinho de sorrir às vezes e tal, assim, é igualzinha a mãe delas. A Lê, que dirigiu aquele louvor, às vezes quando ela está sentada ali de longe de óculos, tem gente que chama ela de Lu, que é minha esposa. Por causa do cabelo, por causa do tom da pele, o óculos e tal. O pessoal olha e fala assim, poxa, será que a luz é de longe assim e tal? Às vezes está meio escuro. Por quê? Porque a gente tem o nosso jeitão da nossa família. Eu sei que alguns têm orgulho, outros não têm tanto assim. Se falar assim, nossa, você é a cara do seu avô. Aí você vai lembrar do seu avô, você fala, meu Deus, mas que derrota, que horror. Você é a cara da sua avó. Aí você lembra da sua avó, você fala, não é possível que você está achando que eu sou a cara da minha avó. Eu lembro que lá em casa, sou eu e mais uma irmã, né? Que é 7 anos mais velha que eu. E a minha irmã, ela puxou muito o jeito da minha mãe. Então, quando a gente fala, ela não gosta. Quando a gente fala para, nossa, mas você é igualzinha a mãe, né? Aí, ela já fica brava, fala, tá vendo? É igualzinha a mãe, o jeito dela de expressar. Então, você tem o seu jeitão da família. Mas a terceira coisa que mais influencia, principalmente na nossa fase, olha eu, né? A fase da juventude, da adolescência, mais do que até os ídolos e as referências, e mais até do que os pais, nessa fase são as nossas companhias. São aqueles que a gente escolhe para andar com a gente. Quem que anda com você? Quem que é o seu grupinho? Quem que é a turma que está sempre junto com você? Aquele grupo que você tem no WhatsApp, na escola, na faculdade, no trabalho, seja na sua rua, no seu condomínio, no prédio, não sei. Mas o grupinho que você tem, esse tem um poder fortíssimo de influenciar o nosso jeito de ser. E tem aquele ditado, né, que acho que cabe muito bem para essa colocação, que é aquele ditado que diz o seguinte: diga-me com quem andas, e eu te direi quem tu és. Diga-me com quem você está andando e eu te direi quem você é. E aí eu queria que você desse uma olhadinha para o jovem que está do seu lado, para a jovem, assim, dá aquele olhar assim, para falar assim, com quem que você está andando por aí? Pergunta para ele aí. Com quem que você anda andando por aí? E é assim, isso é tão forte, que às vezes tem gente que você está acostumado a ver andar com um determinado tipo de gente, e quando alguém te fala, você viu fulano? Ah, o que tem? Estava andando com aquele grupinho da turma lá da rua, não sei o quê. Nossa, sério? A gente começa até a não acreditar que determinado tipo de gente começou a andar com outro tipo de gente. E eu já fui em lugares que eu não deveria ter ido, por causa do tipo de companhia que eu estava. Eu já fiz coisas que eu não deveria ter feito, por causa das pessoas que estavam comigo. Eu comecei a falar de determinado jeito, dependendo de quem estava comigo. Eu lembro que na minha adolescência, isso não faz muito tempo, tem 7 anos apenas, eu lembro que eu tinha alguns grupos. Na minha adolescência, ali com 15 anos, eu já estava namorando a quem é minha esposa hoje. A gente começou a namorar bem cedo. Não que isso seja uma referência, né? Mas a gente começou a namorar muito cedo.
Eu comecei a namorar ela, eu tinha 15 anos e a Lu tinha 13 anos. E estamos juntos, casados hoje vamos fazer 23 anos de casados, com as duas lindas princesas do meu coração aqui, Letícia e Larissa. E eu lembro que naquela fase, quando eu estava com ela, na casa dela, com a minha sogra, com meu sogro, e ela tem 3 irmãos. Então você imagina o que eu sofri, 3 irmãos, tudo homem, só ela de menina. Então eu tinha que falar de um jeito, né, amor? Quando a gente está ali, a gente tem que falar de um jeito e tal. Quando eu não estava mais com eles, mas que eu estava com a minha turma, lá do bairro, que a gente ficava ali para a rua, na frente da casa de alguém, conversando até tarde, eu falava de um outro jeito. E tinha um grupinho, eu comecei a tocar muito cedo, eu tinha banda de garagem, Nenê. Você chegou a ter banda de garagem, um triozinho, alguma coisa assim? Muita gente que começa a tocar instrumento, batera, baixo, guitarra, assim, a gente sempre gosta de achar aqueles que gostam de tocar junto e montar uma bandinha. E eu tinha uma bandinha assim na época, e de repente começou a chegar uns caras do lado diferente. E quando eu percebi, eu estava já fazendo coisas por causa da influência da galera que estava comigo, né? Eu nunca usei drogas e eu nunca tive nenhuma tendência à bebida. Nem na época que eu não estava na igreja, eu nunca tive essa tendência. Aliás, para você ter uma ideia, uma época que eu tinha, essa época que eu fiquei afastado da igreja, eu fui para a igreja com 7 anos de idade. Eu me entreguei a Jesus aos 7 anos. E com 14 ali para 15, eu saí da igreja para tocar na noite. Então eu toquei em banda, eu tive várias bandas, viajei, toquei em televisão, toquei no Festival de Barretos, toquei em muitos lugares. E eu me lembro que em determinados lugares eu estava com os empresários da dupla, eu tive uma dupla sertaneja que eu gravei em São Paulo, com produtores famosos e tudo mais e tal. E eu lembro que eu estava sentado, às vezes, na casa de um empresário, cara riquíssimo, carro importado, não sei o que e tal. E a gente estava sentado conversando sobre os planos e tal. Nós estávamos com algumas propostas de gravadora para assinar contrato, propostas milionárias, coisas gigantescas. E eu lembro que daí o cara abriu uns uísques daquele, eu nem sei os nomes, mas é caro, esse aqui não tem quantos anos, não sei o que lá, e veio assim uma pedrinha de gelo, e agora? Não sei, eu não bebo, nunca bebi. Aí vieram colocar aquele copo de uísque, uma pedrinha de gelo e colocou ali do meu lado. Aí todo mundo, os caras ali bebendo e enchia de novo, e o meu copo do mesmo jeito. Eu olhava e falei, Senhor, amado, eu detesto, eu fazia de conta, pegava assim, então, não, horroroso esse negócio, nem, não gostava, por quê? Porque eu estava no meio da turma, e talvez o que nós demoramos para identificar o quanto isso pode ser prejudicial para nós, o quanto isso pode nos fazer mal, dependendo de com quem você está andando, dependendo de quem você está formando os seus times, os seus grupos, as suas tribos, quem está do seu lado. Tem gente que, por exemplo, eu sei que tem gente aqui que está na igreja já há muito tempo e tal, que a família inteira está na igreja, tal, não sei o quê, beleza. Mas eu sei de alguns aqui que se sentem muito à vontade para falar palavrão em determinados grupos. Eu sei de gente aqui que sente-se muito à vontade para se vestir, muitas vezes, de um tipo de jeito, quando está longe de outro tipo de grupo, que de repente é aquele que vem na igreja. Quem sabe o que eu estou falando aqui? A gente tem essa capacidade de se deixar, a gente influencia, mas a gente tem uma capacidade muito forte também de nos deixar ser influenciados por aqueles que estão perto de nós. E nessa noite, eu queria chamar a sua atenção para esse texto que Paulo ele começa a dizer o seguinte, olha, assim como vocês receberam a Jesus, quem aqui já recebeu Jesus? Você pode dizer amém? Jesus faz parte da sua vida, você quer caminhar com ele, você fala assim, não, eu quero caminhar junto com Jesus, de mão dada e tudo mais. Paulo está falando o seguinte, se vocês receberam a Jesus, vocês precisam agora também andar nele, andar com ele. A sua principal companhia precisa ser Jesus Cristo. E não existe ninguém melhor para influenciar a nossa vida de forma positiva, abençoadora, do que o próprio Jesus Cristo.
E é isso que Paulo está tentando chamar a atenção. Você precisa estar enraizado nele, você precisa estar firmado nele, confirmado nessa fé. A vida precisa estar alicerçada em Jesus. E eu queria destacar aqui, para a gente poder ver como que vive, ou quais são os princípios de quem decide andar com Cristo. Porque Cristo não quer só ser aquele que te ajuda no dia difícil. Cristo não quer só ser aquele que você diz de maneira superficial: eu amo Jesus, uhul. Jesus quer ser o seu melhor amigo. Ele quer ser aquele que anda com você desde o seu levantar até o seu deitar. Como diz a música do PG, que a gente gosta muito, né, Nenê? Que ele diz lá: que sejas o meu universo, que seja tudo o que eu penso, tudo o que eu falo, desde o amanhã. Essa música é linda, ela fala de manhã, que o meu primeiro verso seja sobre o Senhor, que o meu dia, que o meu deitar seja com o Senhor. E eu não sei se você tem essa noção, mas Jesus, mesmo você não tendo a convicção, Ele está do seu lado a todo momento. Ele quer ser o seu melhor amigo. Dá uma chacoalhada no jovem que está do seu lado e diga assim: Jesus quer ser o seu melhor amigo. E 3 princípios para a gente pensar aqui nessa noite, para você levar, para você pensar sobre alguém que decide ter Jesus como a sua principal companhia. 3 princípios de quem decide colocar Jesus como seu melhor amigo, quem decide andar com Cristo. Primeiro, a pessoa que decide, ela não tem medo de ser diferente. Não tem medo de ser diferente. E por que eu quis colocar esse ponto aqui já de início? Porque na juventude nós nos importamos demais com o que os outros pensam de nós. Nós nos importamos demais com o que falam de nós. O que vão pensar se eu for com a camisa do Palmeiras no culto hoje? Você vê que ninguém está com a camisa do Palmeiras aqui hoje. Aliás, ninguém vai ter coragem de erguer a mão e dizer que é palmeirense hoje aqui. Porque amanhã vai tomar 3-0 do São Paulo na final da Paulista e vai voltar para casa verde de raiva. Tem palmeirense aqui ou não? Tem uma mãozinha ou duas aí, né? Tá, saudações tricolores para vocês. Amanhã não é conversa, depois, nossa, amanhã nós toma São Paulo. Tem São Paulino aqui ou não? Que orgulho desse pessoal. Vai falar para você. Trimundial, Palmeiras não sabe o que é isso. Malemar, eles reivindicam um título que chegou por um fax, que nem foram dele, lá de 51 no máximo que dá é pinga, e é horrorosa. Nós, na juventude, a gente se importa demais com o que o outro pensa da gente, com o jeito que a gente se veste, com o jeito que eu faço o meu cabelo, você que tem cabelo para fazer, você que arruma, com a cor que você pinta suas unhas. Cadê as meninas aqui? Se você está com o seu jeans na última moda ou se não. Se você está usando a jaqueta, está entrando frio, né? Se você está de novo repetindo a jaqueta já de 3 anos atrás. Ainda mais que Piracicaba não faz muito frio, né? Aí você olha, se chega no frio, você olha assim, a jaqueta está lá esperando você, já se fala assim: não, esse ano eu me recuso a usar de novo essa jaqueta, porque eu vou chegar na escola com essa jaqueta e vai fazer: mas de novo você está com essa blusa, como é que é aquela marca que tinha Gap? De novo você está com essa blusa. Ai, meu Deus, a gente se importa demais com o que pensam da gente. Se pensam que a gente está bem, se a gente não está, se a gente está andando de ônibus ou está andando de carrão. A gente se importa demais se a gente vai comer o lanche mais caro, ou se vai ser Mac mesmo, ou se vai ser um X mortadela lá em casa, X pedreiro, podrão, né, como você fala, vou comer um podrão mesmo, juntar todo mundo. A gente se importa demais, porque nessa fase, a gente se importa com o que falam e pensam da gente, porque a gente quer ser aceito pelas pessoas, a gente quer se sentir dentro.
A gente quer se sentir incluído naquele grupinho. Eu lembro que, não sei quantos aqui assistiram, mas lá em casa, anos atrás, só dava Disney, né? Lá em casa, e aquelas minisséries da Disney, que acho que a grande maioria está no Disney Plus agora lá, boa parte pelo menos, né? Eu lembro que quando explodiu aquele filme Camp Rock, eu não sei quem assistiu aqui, Camp Rock, né? Para falar mais bonito, mas é Camp, não é Piracicabana, é Camp Rock. E eu lembro que uma das meninas lá mudou de time, porque ela queria ser aceita, ela queria estar no time dos mais bambambam. E às vezes a gente se esquece desse detalhe que eu quero fazer o que o outro também faz, eu quero ser aceito por ele, porque a gente fala assim, porque é normal. Mas eu queria lembrar uma coisa para você, se você quer andar de mão dadas com Jesus, se você quer que Cristo caminhe do seu lado, você tem que se lembrar todas as manhãs, você não é normal. Aí dá uma olhadinha para o lado e fala, eu sabia que você não era normal, tinha alguma coisa diferente de ser. Eu não estou falando dessa normalidade de ser meio tonto, não, que tonto todo mundo meio né? Todo mundo é meio fora, meio anormal. Mas você não é uma pessoa normal, você não tem medo de ser diferente se você quer que Jesus anda com você. Você não pode ter essa sensação de que, eu vou fazer, porque normal é ser igual a todo mundo. Normal é fazer o que todo mundo faz. Normal é se vestir do jeito que todo mundo se veste. As meninas aqui que eu amo de paixão, e quando você vai sair de casa, você olha no espelho e dá aquela olhada assim, as meninas, né? Só tem mulher lá em casa. É minha esposa, minha mãe morava comigo até esses dias, e tem as duas meninas, minhas duas adolescentes, jovens agora, só tem mulher lá em casa. Aí quando você se olha assim e tal, aí você vai lá na sala assim, tá boa essa blusa. Sei e tal. Não combina, aí você volta, daqui a pouco você volta com outro sapato. E esse aqui. Tal. Aí você decide. Aí na hora que você vai dar aquele último olhado no espelho, como é que você se olha? Você quer ver se está tudo... Por quê? Você está preocupado, porque é normal lá fora. Enquanto que quem decide andar com Cristo sabe que é diferente, não tem medo de ser diferente. Diferente é quem tem coragem de impor limites. Quem anda com Cristo não tem medo de ser diferente, porque esse diferente tem coragem de dizer não. Tem coragem de dizer, olha, até aqui você pode vir, daqui você não pode passar. Eu tenho que colocar limite nos meus relacionamentos. Quando você está num grupo, as pessoas precisam se sentir incomodadas de falar palavrão na sua frente. As pessoas precisam se sentir incomodadas de contar uma piada suja na sua frente. E aí eu te pergunto, elas estão tão naturais assim na sua frente, normal? Se os seus amigos têm muita naturalidade para falar de imoralidades, de perversão sexual, de piadas sujas na sua frente, tem alguma coisa errada. Você está sendo normal, você não está sendo diferente. Quem anda com Cristo, quem decide andar com Jesus, precisa ter a coragem de dizer não. Precisa estar estampado, você não precisa ser o chato. Você não precisa ser o crente chato, mas precisa estar claro em você, no seu jeito de ser, que você não concorda com determinadas coisas. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo, claro que eu sou pastor há 17 anos. Mas independente de eu ser pastor ou não, e mesmo quando eu ainda não era pastor, muitas vezes eu estava em determinados grupos, quando eu já tinha decidido andar com Jesus, e as pessoas começavam a contar uma piada, alguma coisa meio assim, imoral e tudo mais, no final elas olhavam para mim, puxa, desculpa, Ricardo. E aí eu te pergunto, alguém já te pediu desculpa por falar alguma imoralidade na sua frente? Ou você dá risada e entra e conta a sua também? Não, eu sei uma pior ainda. Aí a gente entra na disputa, né? Quem tem uma história imoral melhor para contar. Ser diferente é ter coragem de impor os limites que a palavra de Deus nos diz. E eu separei alguns textos aqui para te ajudar a crer que isso é tão profundo e verdadeiro. O primeiro deles, Salmo 1, vai aparecer aqui na tela, que diz, põe aí para mim, para ver, aí ó,
Como é feliz o que não segue, diga, não segue o conselho dos ímpios, não imita, diga, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta, diga, não, nem se assenta, na roda dos zombadores. Eu não sigo, eu não imito e eu nem me assento. Você viu que tem níveis ali, por isso que eu falei para você, você não precisa ser o crente chato, mas precisa identificar os níveis. Aquele que são os ímpios, você não vai seguir o conselho deles. Aqueles que são pecadores, que estão um pouquinho mais sujos, vamos usar esse termo aqui para ficar fácil da gente identificar, você não vai imitar essa conduta. E aqueles que são escrachadamente zombadores do Evangelho, da igreja, do Espírito Santo, da palavra de Deus e daquilo que Ele tem para a sua vida, a Bíblia diz que você não deve nem se assentar com eles. E aí, sabe o que eu já ouvi de muitos jovens? Eu tenho vergonha. Eu tenho vergonha de falar, sei o quê, eu prefiro, alguém até brincou, né? Eu prefiro ser o crente 007. Crente espião, o crente detetive, ninguém sabe, você está 7 anos andando com aquele grupo, ninguém sabe que você ama Jesus, ninguém sabe que Jesus é seu melhor amigo. E para você que de repente pode dizer, como muitos já disseram, olha o que a palavra diz, por quem tem vergonha dele. O texto diz, o primeiro, portanto não se envergonhe de testemunhar do Senhor. O texto de Timóteo. O próximo de Romanos diz o seguinte, não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação, e para todo aquele que crê. E ainda o texto de Marcos 8:38, esse é muito forte, olha só o que o texto diz, Marcos 8:38, está na NVI, essas versões, se alguém se envergonhar de mim, e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, eu também, segue o texto, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Porque o que Jesus está dizendo aqui? Você teve vergonha de dizer que eu era o seu melhor amigo. Você teve vergonha de me tomar pela mão e andar na rua. Você teve vergonha de falar que você me amava. Se você é desses que se envergonha, Jesus está dizendo, é Ele, olha, o Filho do Homem também vai ter vergonha de você naquele dia, em que nós vamos comparecer diante do próprio Deus. Por isso, em nome de Jesus, tenha coragem de ser diferente. Não tenha medo de ser diferente. Tome as mãos de Jesus a partir de hoje e fala assim, olha, eu não vou soltar nunca mais, eu quero andar com Jesus. Você pode dizer amém por isso? Segunda coisa, segundo princípio de quem decide andar com Jesus é o seguinte, sabe que tem erros, mas busca a santidade. Sabe que tem erros, mas busca a santidade. Por que é importante a gente ver isso? Porque talvez você esteja pensando assim, pastor, mas eu não sou perfeito. Ninguém é. Ninguém é perfeito. E isso é uma verdade. Todos nós estamos lutando. Porém, a grande diferença de quem decide andar com Jesus com relação aos seus erros é que ele luta contra aquilo. É que ele tenta, na medida da sua caminhada com Jesus, aprender como ele faz as coisas e aos poucos ir errando menos, ir abandonando os meus erros. Essa mensagem não é para você negar e colocar uma máscara a partir de hoje de hipocrisia e de santidade. Não, eu sou crente, aleluia, e glória a Deus, e começa só a falar no evangeliquez, né? Senhor, glória a Deus, aleluia e tal. Se você gosta de falar assim, beleza, mas que essa linguagem seja reflexo daquilo que está aqui dentro. Nós não estou dizendo isso aqui para a gente negar as nossas tentações, negar os desejos que estão dentro da gente. Porém, aquele que quer andar com Deus, ele luta contra isso. Olha só o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6:12. Ele diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém.
Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. A grande questão não é sentir vontade de fazer determinadas coisas. A grande questão não é, não vou mais ter vontade, não vou mais ser tentado, não vou mais ser tentado. Não! A grande questão de quem agarra nas mãos de Jesus e quer andar com Ele, é que Ele não permite que aquilo domine a sua vida. Eu lembro uma vez em Curitiba, que também cuidava de jovens da igreja que nós estávamos, e alguns jovens me pegaram depois no final do culto e falaram: nossa, pastor, deve ser duro ser pastor, né? Eu falei: por quê? Não, porque o senhor não pode ir na balada, por exemplo, né? Eu falei: mas quem falou? Posso? Aí, nossa, o senhor pode ir na balada? Eu falei: posso. Ah, mas o senhor não pode beber, tal, ficar meio alegrinho, tal. Eu falei: posso? Pode? Eu falei: posso. Mas dá uns pega assim, pastor, pá, tá, não sei o quê. Eu falei: posso também. Ele: é mesmo? Eu falei: é mesmo. Só que eu sou livre a ponto de escolher não fazer. Eu ando com alguém que me mostra todos os dias que ficar longe dessas coisas é muito mais vantajoso. Eu ando com Jesus, o meu melhor amigo, que ele me diz: olha, esse lugar não é para você. Esse tipo de atitude não é para você. Tudo me é permitido, mas não é tudo que me convém. Tudo me é permitido, mas não é tudo que eu posso deixar que me escravize. Se você precisa de determinada coisa para se sentir bem, se sentir feliz, de uma bebida, de álcool, de droga, de sexo, de um lugar, de um tipo de palavreado, se você precisa disso para se sentir bem e feliz, você é escravo disso. Você não é livre. Você fala assim: eu tenho liberdade, eu quero fazer o que eu quero. Na verdade, a gente confunde o que é liberdade. O próprio filho pródigo, a história da Bíblia, ele se perdeu exatamente na sua liberdade. E o que nós precisamos entender é o seguinte: aquele que quer andar com Deus, aquele que quer andar com Jesus, ele contém os seus erros. Continuamos sendo falhos, mas nós somos agora santos, lutando contra o pecado. Você pode repetir isso comigo? Diz: somos santos, lutando contra o pecado. Mais forte agora: somos santos, lutando contra o pecado. Chacoalha quem está do lado e fala assim: você é santo, você é santificado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E nós temos a ajuda dos céus para lutar contra o pecado e viver a santidade, estar perto dele, estar perto de Jesus e chamá-lo para perto, e fazer com que Jesus esteja ao meu lado em qualquer lugar que eu esteja. E aí eu te pergunto, como um dia me fizeram essa pergunta quando eu estava afastado: os lugares que você vai, as coisas que você fala no grupo que você está, Jesus se sentiria bem junto com você? Jesus pode entrar nos lugares onde você entra? Jesus pode participar junto com você das coisas que você tem feito? Ou você fala assim: não, Jesus, ó, é o seguinte, hoje, um cara falou isso para mim uma vez assim: pastor do céu, você me desculpe, mas hoje eu vou pecar. Eu falei: mas eu não tenho que te desculpar nada, você tem que se acertar com Deus. A minha mensagem, o meu conselho para você é outro, mas fala assim: não, hoje eu vou pecar. É como que você falasse assim: não, Jesus, é o seguinte, olha, eu quero que o Senhor esteja comigo, eu quero que o Senhor me proteja do mal. Quantos querem ser protegidos do mal aqui? Amém? Eu quero que o Senhor me abençoe. Quantos querem ser abençoados aqui? Eu quero que o Senhor dê uma boa profissão, eu quero ir bem na faculdade, eu quero ter um projeto que dê certo no futuro. Quantos querem que Deus abençoe seus projetos? Amém? Mas daí você fala assim: mas Jesus, agora fica aqui, veja lá o que a Pietra está fazendo, vai lá falar com ela agora, dá um toque lá no Yuri, dá uma passada lá na casa do Caio lá, que agora eu vou, aqui onde eu vou, melhor se eu não vir comigo. Se tem lugares, situações que Jesus não pode ir com você, se tem coisas que Jesus não pode ouvir você falando, esse lugar não é para você. Nós que recebemos a Jesus, nós somos santos, que luta contra o pecado todos os dias, na certeza de que iremos vencer, porque não é na nossa força que nós lutamos, mas é na força do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica e nos perdoa de todos os nossos pecados. Você pode dizer amém por isso?
Sozinho a gente não consegue. Negar, aquele tipo de santidade, quem é crente velho aqui, de igreja, eu desde muito cedo na igreja, até por uma confusão de interpretação acerca da santidade, a igreja impunha um tipo de santidade que é impossível de se viver, a não ser que você vista realmente uma capa de hipocrisia e de santidade, o que Deus abomina, de você vestir na frente dos irmãos, e isso aconteceu muito, na frente dos outros é um santo, você fala, nossa, como eu queria ser igual àquela pessoa. Sabe o que falaram para mim uma vez, Gui? Tempo atrás, uns 2 aninhos, conversando, aconselhando uma pessoa, tal. Ela falou assim, nossa, pastor, eu queria tanto ser igual a você. Eu falei, eu? Porque nosso Senhor, acho que o Senhor nem peca mais, né? Eu falei, mais não, só a mesma coisa, mais. Nós lutamos contra aquilo que está aqui na gente, o pecado que nos tenta afastar a natureza terrena, mas nós não lutamos sozinhos, não é na nossa força que a gente vai vencer, a gente vai vencer por causa de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? E além de eu não ter medo de ser diferente, e de eu saber que eu tenho erros, mas isso não me impede de lutar contra ele, de buscar a santidade, a terceira atitude, o terceiro princípio de quem quer andar com Jesus, é que ele entende que Deus tem um propósito maior para a sua vida. Chacoalhe quem está do seu lado e fala para ele, Deus tem um propósito maior para a sua vida. O texto que eu separei aqui, Romanos 8, 28, diz o seguinte, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Diga chamados, diga propósito. Você não está nesse mundo por acaso. E quanto mais cedo você identificar e entender isso, mais cedo você vai viver o melhor de Deus na sua vida. Você não é um acidente, você não foi mal planejado pela sua família, você fala assim, não, pera, eu acho que Deus errou comigo, eu nasci aqui em Piracicaba, eu queria ter nascido em Londres. Era para eu ter nascido na América né? Quando nós também somos americanos, só que nós somos americanos sul-americanos, né? Eu falo, não, eu queria ter nascido, Deus errou, era para eu ter nascido em Orlando, em Paris, era para eu ter nascido em Dubai, você seria um muçulmano, você ia estar no meio da guerra, era para eu ter nascido na família X, família... Não, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não errou com você, seus pais não erraram, você não nasceu na geração errada, você nasceu exatamente onde, quando e no momento em que Deus planejou para você. Tem um propósito em você ter nascido no Brasil, tem um propósito em você ter nascido nessa geração, nessa família. Talvez você fale, não é a melhor família do mundo, mas você tem um chamado de Deus, onde Deus te trouxe a este mundo. E talvez se você tem vivido como esse normal que todos têm vivido por aí, e eu sofro quando eu vejo inclusive familiares meus, amigos, filhos de amigos que estão se envolvendo em bebida, droga, é isso, é aquilo, posta como se fosse a melhor coisa do mundo, determinados tipos de festa, e fuma, e isso, e aquilo outro, tudo mais. Eu sofro, eu dou com aquilo, porque se nós estamos vivendo nesse tipo de vida, tem uma frase que eu pedi para eles colocarem aqui, que é o seguinte, você está vivendo muito abaixo daquilo que Deus planejou para você. Você está vivendo muito abaixo. Deus tem coisas muito maiores e melhores para você. Dá uma chacoalhada aí que está do seu lado. Diga isso para ele. Fala, Deus tem coisas melhores e maiores para você. Você precisa acreditar nisso. A vida de quem decide andar com Jesus é mais do que redes sociais. A vida de quem decide andar com Jesus é mais do que jogar videogame. Já tem uns olhares aí, né? Está meio escuro aqui, né, Caio? Não dá para... A vida de quem decide andar com Jesus é mais do que querer dar uns pega, do que querer beijar na boca,
do que querer dar uns amassos. A vida de quem anda com Jesus é saber que Deus me chamou para ser luz do mundo e sal da terra, para sermos diferentes, para sermos aquele que entende que Deus tem um plano maior na minha vida. E a última frase que eu pedi para eles colocarem aqui é o seguinte: a nossa estrada é uma pessoa, e o nome dela é Jesus. A nossa estrada, o nosso caminho está firmado em uma pessoa, e o nome dessa estrada, desse caminho, se chama Jesus Cristo. Ande nesse caminho, decida andar nesse caminho junto com Ele. Não se sinta diminuído por você muitas vezes achar assim, pastor, mas hoje eu não estou pronto. Não tem problema, a questão não é essa. A questão é você decidir, eu vou lutar contra isso. A questão é você decidir, eu vou tomar um caminho melhor, porque eu entendo que os planos, Isaías ele vai dizer isso, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os caminhos que Deus tem para nós são melhores e maiores. Por isso, em nome de Jesus, talvez você que hoje decide andar com Jesus, precisa fazer uma limpa no seu WhatsApp. Precisa fazer uma limpa nas suas redes sociais. Chega lá no seu Instagram hoje, vai lá quem você está seguindo. Eu faço isso muitas vezes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Às vezes eu falo, meu Deus, por que eu estou seguindo esse fulano aqui? Não é possível. Vou lá, deixar de seguir. Não é pecado, sabia disso? Não é pecado você deixar de seguir aquilo que não te leva a lugar nenhum, muito pelo contrário, te influencia a fazer o que é errado, te mostra lá todos os dias um caminho que não é aquele que Jesus tem para você. Se você quer andar com Jesus, se você quer sair daqui hoje decidido, andar com Jesus, talvez você precisa fazer uma limpa nas suas redes sociais. Você precisa dar uma olhada nesse tipo de grupo que você está, de WhatsApp, de Telegram, guarda essa história de Telegram também. O seu Twitter, o seu Facebook, o que mais que tem por aí? Você precisa fazer uma limpa na sua vida. Talvez você vai chegar hoje, dar uma olhadinha naquele guarda-roupa seu, olhar e falar assim, poxa vida, eu adoro esse shortinho. Mas dá para andar de mãos dadas com Jesus com esse shortinho aqui? Eu adoro essa blusa. Ela destaca muito bem a minha barriga. Eu sei o que é ter uma barriga bonita, fica tranquilo. Eu estou ligado, eu sofro também. Essa blusa destaca tanto. Dá para andar de mão dada com Jesus com essa blusa aí? Dá para ir no lugar que você anda indo com Jesus? Em nome de Jesus, a estrada, o caminho que nós temos para andar, se chama Jesus Cristo. Decida em nome de Jesus andar por Ele. E eu digo para você, nem sempre é fácil. Por isso que eu disse aqui em um determinado momento que é preciso coragem. Nem sempre é fácil. Por isso que tem que dizer, não, eu não vou ser normal. Eu já disse aqui uma mensagem no passado, acho que no Metanoia, né? Uma frase que ficou famosa, inclusive na mensagem minha lá. Você não é todo mundo. Nossa mãe dizia isso, né? Nosso pai, nossa avó dizia assim, você não é todo mundo. E é exatamente isso, você não é todo mundo. Você é um príncipe do Senhor. Cadê os meninos aqui nessa noite? Você é príncipe do Senhor. Você, menina, você é princesa de Deus.